Você provavelmente conhece um casal que se divorciou, mas sabe como funciona o processo do divórcio? Você sabe pelo que o casal precisa passar para encerrar, se assim posso dizer, a união que tinham? Acompanhe agora! O divórcio, quando ocorre ou quando sua possibilidade se torna real na vida dos casados, é uma das mais importantes crises da vida do adulto. Assista agora a entrevista. Quais são as principais causas do divórcio? Olha, pessoalmente nos casos que eu tenho recebido, hoje em Joinville, pasmem, mas eles estão casando muito cedo. Ou ocorre a união estável, ou ocorre o casamento oficial, mas eu vejo muitos jovens se casando com 20, 21, 22 anos. Não que isso não seja bonito, acho que hoje até por sinal é uma coisa que está se perdendo, mas tem muitos jovens já tipo assim, estou apaixonado, vou casar e tal. E aí vocês sabem que a vida é difícil, né? Que vem a questão econômica e vem a compatibilidade. Você namorar é uma coisa, você morar dentro de casa, né, e conviver ali, dormir junto, usar o mesmo banheiro, etc., é uma coisa que às vezes não dá certo. E aí, por essa falta de vamos dizer assim, de mesma cabeça, de ter uma sintonia maior com a convivência, ocorrem, na maioria dos casos que eu pessoalmente recebi, é que não há compatibilidade de cabeça, de gênero entre as pessoas. Outra coisa que ocorre, infelizmente, é a questão da traição. Também já peguei questão de divórcio por causa de traição também, mas principalmente hoje, que eu acredito que outros casos sejam, porque realmente não está havendo mais aquela convivência em harmonia entre os casais. Ou se casa muito cedo, ou obviamente com o passar do tempo há um desgaste também entre os casais e a coisa aí realmente não segue adiante. E para buscar hoje um divórcio, é preciso procurar um advogado atualmente? Veja bem, se você, obviamente, casou no cartório, né, na igreja, aquela coisa, mas principalmente registrou em cartório e tudo mais, tem filhos e bens a partilhar, é preciso aí levar isso para o fórum, né, para que seja feita a separação. Principalmente na questão dos bens a partilhar, e se os filhos forem menores de idade, tem que ter a presença do advogado para que se oficialize isso e, volto a dizer, naquela questão de que seja tudo colocado no papel para não dar confusão. Porém, tem a questão da união estável, que se você não tem filhos, não tem bens a partilhar, ou se tem filhos maiores, você de repente pode fazer isso direto no cartório, mas também com acompanhamento de um advogado. No cartório sai mais rápido, desde que não tenha bens, desde que não tenham filhos menores, né? E daí sai de uma forma muito mais rápida hoje, direto no cartório. É preciso provar de quem que é a culpa pela separação? Não é preciso provar no caso. Geralmente o advogado, às vezes até omite, por exemplo, caso de traição. Né? Eu, pelo menos, num caso que eu falei que eu fiz, não porque a esposa traiu, porque o marido traiu. Não. É simplesmente porque não há mais compatibilidade entre o casal, por isso é o motivo da separação. E quais são os documentos necessários para fazer o divórcio? Olha, você tem que apresentar a certidão de casamento, né, a identidade dos casais, endereço, né? Se tiver filhos, tem que menores, né, apresentar daí a certidão de nascimento dos filhos e também os bens a partilhar, por exemplo, se tiver uma casa, o registro do imóvel, né, de um carro, dos bens de uma forma geral e como vai ficar essa partilha dos bens relatadas dentro da ação. Qual que é a maior dificuldade hoje de um advogado em relação a este tema? Olha, é aquela história, às vezes você tem que ter sangue frio, porque você acaba virando confidente. Se for consensual do casal, tanto o homem como a mulher, você às vezes atende em conjunto ou geralmente separadamente, que você ouve de cada um. E eles jogam para você aquela questão do sentimento. Né? Eu já tive um casal, por exemplo, que eu lidei com eles 4 meses. 4 meses. E eu olhava nos dois e falava, esse casal está apaixonado ainda. Então, você sente essa situação. E não deu outra. Eu cheguei a entrar com a ação, foi pago certinho lá no fórum, né, as custas do processo, tudo. Daí passou, e todo dia eles me ligavam.
um reclamando do outro. Ah, porque ele fez isso, ah, porque ele fez aquilo. De repente, no 6º mês, né, quando o processo estava andando, ninguém me ligou. Eu falei, que coisa estranha. Chegou o 7º mês, recebi uma ligação 11 da noite dela, dizendo o seguinte: doutor, não fica chateado, mas a gente voltou. Então, sabe, é aquela questão emocional, às vezes, ele dá. Mas também existe, às vezes, quando uma das partes é muito radical e às vezes não quer levar e entender como funciona a lei. Então você tem que ter um jeito de lidar. Se obviamente for consensual, é mais fácil. Agora, se você está defendendo de repente uma parte e a outra parte que tem um outro advogado, né, é complicado também, que você tem que ter um entendimento com outro advogado para que haja aí uma conciliação geral na questão de partilha dos bens, da questão dos filhos, etc. Então, é muito diálogo e muita paciência. E quais são as dicas que você passa, então, para quem está precisando pegar esses papéis do divórcio, enfim? Olha, eu volto a dizer que a questão do advogado é fundamental. Não tente fazer do velho jeitinho brasileiro. Ah, eu vou pegar e vou deixar um dinheiro por mês lá na tua mão, pega o filho de vez em quando. Não é assim. Gente, advogado é fundamental nesse processo para que você não tenha dor de cabeça, certo? Procure um advogado que ele tem todas as orientações possíveis para que você possa desfrutar de uma separação sadia, tranquila e com harmonia com tua ex, com o teu ex e com os filhos de uma maneira geral. No domingo que vem, você vai acompanhar a continuação dessa entrevista, mas o assunto será sobre pensão.